Bom dia, irmãos, graça e paz, amém? Amém. Bom dia para você que está nos acompanhando através do nosso Facebook. Vamos abrir juntos as nossas Bíblias no Salmo de número 150, para iniciarmos a nossa EBD. Salmo de número 150. Assim diz a palavra do nosso Deus. Aleluia! Louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento, obra do seu poder. Louvai-o pelos seus poderosos feitos, louvai-o consoante a sua muita grandeza. Louvai-o ao som da trombeta, louvai-o com saltério e com harpa. Louvai-o com adufes e danças, louvai-o com instrumentos de cordas e com flautas, louvai-o com símbolos sonoros, louvai-o com símbolos retumbantes. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Aleluia. Vamos nos colocar de pé, meus irmãos, para louvarmos ao Senhor. O grupo de louvor tem a oportunidade. Pode falar isso, mais daqui. Bom dia, irmãos. Vamos cantar a música Jesus Cristo Mudou Meu Viver. Peço que a Laís faça uma oração. Santo Deus e amado Pai, nós te louvamos, Senhor, por mais uma vez estarmos, ó Deus, na tua casa, por termos o privilégio, ó Deus, de te louvar, por termos fôlego de vida nessa manhã. Senhor, nós sabemos que tudo isso, ó Pai, é prova do teu amor, do teu cuidado, ó Deus, para conosco. Obrigado, Deus, porque o Senhor tem nos guardado, tem nos protegido, ó Pai, de forma maravilhosa e sobrenatural. Nós cremos, ó Deus, que o Senhor é aquele que nos guarda, aquele, ó Deus, que tem
tem cuidado de nós. Senhor, obrigado porque suas misericórdias se renovam sobre nós a cada manhã, ó Pai, e porque nós temos a oportunidade nesse dia, ó Deus, de te bendizer e de te louvar. Em nome de Jesus, amém. Os irmãos podem se assentar. Bem, meus irmãos, nós temos um aviso hoje com referência aos dízimos, e ofertas, falando que os dízimos e ofertas estão, à disposição dos irmãos a serem colocados no gasofilácio, que fica ali no fundo da nossa igreja, e também hoje é um dia especial da oferta missionária para o Senegal, Então os irmãos que estiverem preparados podem fazer, depositar a sua oferta para os missionários do Senegal no dia de hoje. Vamos abrir as nossas Bíblias, meus irmãos, mais uma vez, agora no livro de 1 Reis, capítulo 11. Primeiro Reis 11, nós vamos fazer a leitura do verso 1 ao verso de número 13. Primeiro livro dos Reis, capítulo 11, do verso 1 ao verso 13, assim diz a palavra do nosso Deus. Ora, além da filha de Faraó, amou Salomão muitas mulheres estrangeiras, moabitas, amonitas, edomitas, sidonias e etéias, mulheres das nações de que havia o Senhor dito aos filhos de Israel: não caseis com elas, nem casem elas convosco, pois vos perverteriam o coração para seguirem os seus deuses. A estas se apegou Salomão pelo amor. Tinha 700 mulheres, princesas e 300 concubinas, e suas mulheres lhe perverteram o coração. Sendo já velho, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses, e o seu coração não era de todo fiel para com o Senhor, seu Deus, como fora o de Davi, seu pai. Salomão seguiu a Astarote, deusa dos sidônios, e a Milcom, abominação dos amonitas. Assim fez Salomão o que era mal perante o Senhor, e não perseverou em seguir ao Senhor, como Davi, seu pai. Nesse tempo, edificou Salomão um santuário a Camós, abominação de Moabe, sobre o monte fronteiro de Jerusalém, e a Moloque, abominação dos filhos de Amon. Assim fez para todas as suas mulheres estrangeiras, as quais queimavam incenso e sacrificavam a seus deuses. Pelo que o Senhor se indignou contra Salomão, pois desviara seu coração do Senhor, Deus de Israel, que 2 vezes lhe aparecera, e acerca disso lhe tinha ordenado que não seguisse outros deuses. Ele, porém, não guardou o que o Senhor lhe ordenara. Por isso disse o Senhor a Salomão: visto que assim procedeste e não guardaste a minha aliança, nem os meus estatutos, que te mandei, tirarei de ti este reino e o darei a teu servo. Contudo, não o farei nos teus dias, por amor de Davi teu pai, da mão de teu filho tirarei. Todavia, não tirarei o reino todo, darei uma tribo a teu filho, por amor de Davi, meu servo, e por amor de Jerusalém, que escolhi. Vamos orar mais uma vez, meus irmãos?
Santo Deus e amado Pai, nós queremos te agradecer pela oportunidade que temos, ó Deus, de ler a tua palavra e de receber a tua instrução nessa manhã. Que o Senhor, ó Pai, possa falar aos nossos corações, que o Senhor, ó Deus, possa nos instruir, ó Deus, acerca, ó Deus, da tua palavra, e que nós possamos, ó Deus, não apenas ouvir falar dessa palavra, mas também crer e obedecê-la. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Meus irmãos, nestes domingos nós temos aprendido e estudado a respeito de um livro do Timothy Keller. E esse livro se chama Deuses Falsos. E uma temática geradora desse livro é com respeito ao pecado da idolatria. Esse texto que nós acabamos de ler, ele fala a respeito da idolatria do coração do rei Salomão. E esse texto ele nos traz alguns ensinamentos. O primeiro dele é que qualquer pessoa está suscetível ao pecado da idolatria. Sim, qualquer pessoa. Se você olhar para trás na história do rei Salomão, você vai ver que ele foi o rei mais sábio e mais rico de toda a história. A Bíblia diz que não houve nem haverá na terra alguém tão sábio como o rei Salomão, e alguém tão rico como esse rei foi. No começo de sua história, Salomão ele soube muito bem pedir a Deus, e o que ele pediu foi sabedoria, e ele se tornou um homem muito sábio. Mas esse texto nos mostra que até mesmo um rei sábio, um rei muito rico, alguém que era cheio da presença de Deus, estava suscetível a esse pecado. O Senhor instruiu para que não se casassem os filhos de Israel com as mulheres estrangeiras, porque certamente elas iriam perverter-lhes o coração. Mas Salomão não deu ouvidos a essa chamada de Deus com relação às mulheres, estrangeiras, e ele se casou com elas. E a Bíblia diz que ele tinha muitas mulheres. Ele tinha 700 mulheres, princesas e 300 concubinas. E essas mulheres lhe perverteram o coração. Por mais fiel que fosse o coração de Salomão, nós podemos ver aqui nesse texto que o coração dele foi pervertido. Ele deu lugar a essas mulheres em seu coração, um lugar que era apenas de Deus. E a Bíblia diz que elas não apenas perverteram o seu coração, mas ele começou a seguir os deuses dessas mulheres, e ele já não era mais fiel ao Senhor como fora o seu pai Davi. Provando a mim e a você que todos nós estamos suscetíveis a esse pecado. Não há nenhum de nós aqui que esteja blindado contra a idolatria, contra fabricar deuses em seu coração, contra, digamos assim, que fazer com que outras coisas ocupem o nosso coração, ocupem o lugar que é apenas de Deus. Porque a idolatria, ela nada mais é, meus irmãos, do que isso. Quando nós tiramos Deus para colocar outro em seu lugar. Quando nós amamos mais a outra coisa ou a outro alguém mais do que ao nosso Deus. Quando nós amamos e nos importamos mais com o nosso esposo, com a nossa esposa, do que com o próprio Deus. Quando nós amamos mais aos nossos filhos do que ao nosso Deus. Então o nosso coração ele pode ter vários ídolos. E os ídolos do coração deste homem, que eram as suas mulheres, perverteram o coração desse rei, que fora tão fiel. E a Bíblia diz que o seu coração, depois de pervertido, já não era mais tão fiel ao Senhor como fora o do seu pai, o rei Davi. Mas uma segunda lição que nós temos aqui é que, por conta da idolatria, Salomão ele deixou de seguir ao Senhor. Olha só o que diz o verso 6. Diz assim: assim fez Salomão o que era mal perante o Senhor, e não perseverou em seguir ao Senhor como Davi, seu pai. Então ele deixou de seguir ao Senhor como fazia Davi, seu pai. O pecado da idolatria tomou o coração de Salomão de tal forma que ele deixou de seguir o Senhor da forma como fazia o seu pai.
E o seu coração então foi tomado por ídolos. Antes ele buscava e tinha seu coração preenchido pelo próprio Deus, mas agora ele edificava santuários a deuses estranhos, a deuses das mulheres estrangeiras com as quais ele casou. Isso também serve de lição para nós no sentido de que nós não podemos preencher o vazio do nosso coração com outra coisa, se não for com o nosso Deus. O vazio dos nossos corações, ele só pode ser preenchido com a presença do nosso Deus. Não existe um amor que seja capaz de preencher o nosso coração. Não existe filhos que sejam capazes de preencher o nosso coração. Não existem riquezas nem coisas capazes de preencher o nosso coração. Apenas Deus, ele deve preencher todo esse espaço, porque senão nós iremos cometer o mesmo erro de Salomão em deixar Deus de lado e começar a produzir o quê? A idolatria do nosso coração. Mas em terceiro e último ensinamento que nós temos aqui, ainda nessa passagem, fala a respeito de que todo o pecado tem uma consequência. Nós podemos notar, que até mesmo um grande estudioso como Isaac Newton dizia que toda ação leva a uma reação e todo o pecado gera uma consequência. E o pecado de idolatria do coração de Salomão gerou uma consequência a ele. Deus fala a ele que nos próximos versos a respeito de que tiraria o trono dele e daria a um servo. A ira de Deus, ela se levanta contra Salomão. Porque Salomão foi um homem que começou muito bem a sua caminhada com Deus. Começou muito bem o seu reinado. Mas ele terminou mal. Por quê? Porque se deixou dominar por ídolos. Porque construiu ídolos em seu coração. E esses ídolos fizeram o quê? Com que a ira de Deus se manifestasse sobre a vida dele. O pecado da idolatria, ele pode nos levar a caminhos que nós jamais poderíamos imaginar. Eu garanto que Salomão, no início do seu reinado, jamais poderia imaginar que ele iria ter um coração idólatra, de que ele iria construir santuários a outros deuses que não ao Deus de Israel. Ninguém poderia imaginar isso partindo do homem mais sábio da terra, do homem que servia a Deus. Mas Salomão não cuidou do seu coração e por isso o pecado da idolatria se colocou também no coração deste. E como é algo gerado no nosso coração, Timothy Keller, que é o autor do livro em que nós estamos estudando, ele fala que o pecado da idolatria é um pecado do coração. Calvino já nos dizia que o nosso coração é uma fábrica de ídolos. Portanto, existe um conselho bíblico acerca do nosso coração que se encontra lá em Provérbios 4, 23. Os irmãos não precisam abrir. Diz assim: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Nós devemos, meus irmãos, guardar o nosso coração e não sermos como Salomão, que se esqueceu de guardar o seu coração e se deixou dominar por ídolos. Se deixou dominar pelo pecado da idolatria e teve a ira de Deus revelada sobre ele, quando Deus disse que iria tomar o seu trono e entregar a um servo. Meus irmãos, isso é muito sério, nós devemos guardar o nosso coração. Isso é suma com relação ao pecado da idolatria. Nós precisamos sempre estar analisando o nosso coração e guardando, porque do nosso coração é que procedem as fontes da vida. Que Deus possa nos abençoar nesse sentido, meus irmãos. Nós vamos dividir agora as classes, as crianças podem se dirigir até o nosso pátio e a classe também de catecúmenos do nosso pastor pode estar se dirigindo até a sua respectiva sala. O missionário Mateus tem a palavra.
Meus irmãos, bom dia, graça e paz, amém? Eu convido os irmãos a abrirem a palavra do Senhor no texto base da nossa aula nesta manhã, que se encontra no livro de Gênesis, capítulo 29, do versículo 16 até o versículo de número 35. Gênesis capítulo 29, do versículo 16 até o versículo de número 35. Como a nossa missionária Laís já falou, nós estamos estudando neste mês de junho este livro do pastor norte-americano Timothy Keller, Deuses Falsos, as promessas vazias do dinheiro, sexo e poder e a única esperança que realmente importa. Eu quero dizer aos irmãos que no final dessa série eu vou estar disponibilizando essa obra para quem quiser pegar emprestado e poder ler em casa e assim relembrar dos nossos estudos. O Felipe já deu o nome dele. No final, então, da série, ele vai ser o primeiro a pegar o livro e a estar lendo. Se você quiser, depois da aula, você pode repassar o seu nome, que eu monto uma lista, assim como eu fiz com o livro do pastor John Piper, Plena Satisfação em Deus, que foi a nossa série do mês de janeiro. Meus irmãos, no domingo passado, nós estudamos o primeiro capítulo desta obra, que tem como título Tudo o que você sempre quis. E naquela ocasião, fizemos uma análise da narrativa de Gênesis 22, do versículo 1 até o versículo 19, e nós aprendemos que há um perigo nas melhores coisas da vida, há um perigo na realização de nossos sonhos, porque o nosso coração tem um poder de transformá-los em ídolos, em deuses falsos com os quais nós prestamos a nossa adoração. Deus concedeu a Abraão tudo aquilo que ele queria, que era um filho. Isaac nasceu. E possivelmente aquela relação de Abraão com seu filho se tornou uma ligação idolátrica. Mas Deus coloca Abraão à prova. E ao colocar Abraão à prova, ele pede para que o seu filho seja apresentado em holocausto. Naquele momento, Deus estava confrontando o ídolo de Abraão. E Deus é aquele que confronta os nossos ídolos. Porém, Deus também é aquele que provê o verdadeiro redentor para as nossas vidas. O animal que é sacrificado no lugar de Isaac aponta para o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, aquele no qual podemos encontrar o sentido da nossa vida, podemos encontrar afirmações e também significado para a nossa existência, aquele que pode satisfazer o nosso desejo transcendental do nosso coração. Hoje, em nossa aula, nós iremos ter a exposição do segundo capítulo deste livro, que tem como temática o título O Amor Não é Tudo de que Você Precisa. Portanto, leiamos a narrativa bíblica com a qual iremos estudar nesta manhã essa temática de que o amor não é tudo de que precisamos. Gênesis 29, do versículo 16 até o versículo de número 35. Eu vou ler e os irmãos me acompanhem. Assim diz a palavra do Senhor. Ora, Labão tinha duas filhas, Lia, a mais velha, e Raquel, a mais moça. Lia tinha os olhos baços, porém Raquel era formosa de porte e de semblante. Jacó amava Raquel e disse: 7 anos te servirei por tua filha mais moça, Raquel. Respondeu Labão: melhor é que eu ta dê, em vez de dá-la a outro homem. Fica, pois, comigo. Assim, por amor a Raquel, serviu Jacó 7 anos, e estes lhe pareceram poucos dias, pelo muito que a amava. Disse Jacó a Labão: dá-me minha mulher, pois já venceu o prazo para que me case com ela. Reuniu, pois, Labão todos os homens do lugar e deu um banquete. À noite, conduziu a Lia, sua filha, e entregou a Jacó, e coabitaram. Para a serva de Lia, sua filha, deu Labão Zilpa, sua serva. Ao amanhecer, viu que era Lia. Por isso disse Jacó a Labão: que é isso que me fizeste? Não te servi eu por amor a Raquel? Por que, pois, me enganaste? Respondeu Labão: não se faz assim em nossa terra. Dar-se-á a mais nova antes da primogênita. Decorrida a semana desta, dar-te-emos também a outra, pelo trabalho de mais 7 anos que ainda me servirás. Concordou Jacó, e se passou a semana desta, então Labão lhe deu por mulher Raquel, sua filha. Para a serva de Raquel, sua filha, deu Labão a sua serva Bila. E coabitaram. Mas Jacó amava mais Raquel do que a Lia, e continuou servindo a Labão por outros 7 anos. Vendo o Senhor que Lia era desprezada, fê-la fecunda, ao passo que Raquel era estéril.
Concebeu, pois, Lia e deu à luz um filho, a quem chamou Ruben, pois disse: o Senhor atendeu a minha aflição, por isso agora me amará meu marido. Concebeu outra vez, e deu à luz um filho, e disse: soube o Senhor que era preterida, e me deu mais este. Chamou-lhe, pois, Simeão. Outra vez concebeu Lia, e deu à luz um filho, e disse: agora desta vez se unirá mais a mim meu marido, porque lhe dei à luz 3 filhos. Por isso lhe chamou Levi. De novo concebeu e deu à luz um filho, então disse: esta vez louvarei o Senhor. E por isso lhe chamou Judá, e cessou de dar à luz. Vamos orar, meus irmãos. Santo Deus e Pai, nessa manhã estamos aqui reunidos com o propósito de estudarmos a Tua palavra e pedimos que o Senhor fale ao nosso coração para que nós sejamos abençoados nessa ocasião que estamos aqui reunidos nessa manhã em nossa escola bíblica dominical. Que o Teu Santo Espírito possa nos iluminar e nos conduzir ao entendimento da verdade à luz dessa passagem bíblica. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. A busca pelo amor verdadeiro. Essa procura é sempre celebrada nos filmes, obras literárias, séries e principalmente nas canções. Em nossa cultura brasileira podemos ver um grau assombroso de amplificação dessa busca por um romance verdadeiro em um estilo musical chamado sertanejo universitário. Todos nós sabemos que um dos conteúdos das letras das músicas do sertanejo universitário é a paixão ou o romance entre pessoas. E podemos ver um exemplo muito claro na letra de uma música que diz assim: passo o dia, passo a noite, estou apaixonado. Coração no peito sofre, sem você do lado. Saiba que eu te amo, amo, noite e dia. Ou então uma música mais conhecida que diz: seu guarda, seja meu amigo, me bata, me prenda, faça tudo comigo, mas não me deixe ficar sem ela. Muitos desses cantores que compõem essas canções, eles necessitam de se sentirem apaixonados para produzirem essas músicas. E eles transmitem a seguinte mensagem: de que todo ser humano, ele necessita de um romance, de uma relação, de um amor para que tenha sentido para a sua vida. Um outro cantor chamado Felipe Cartalian, mais conhecido como Fiuk, o filho de Fábio Júnior, ele compôs uma música que o refrão diz assim: você é o amor da minha vida. E repetidas vezes, essa frase aparece no decorrer dessa canção, que demonstra a carência que as pessoas têm de ter um amor feliz, um amor heróico ou bandido, mas que seja capaz de satisfazer o coração humano, que anseia por um relacionamento com Deus. Então somente Deus é que pode satisfazer esse anseio. Mas muitos estão colocando no lugar de Deus esse amor romântico. E que tipo de amor é esse? Esse tipo de amor é um amor idolátrico. E quando uma pessoa faz do amor um ídolo, isso pode significar que o ser amado tem a permissão de explorar e de abusar aquele que ama. E isso pode explicar o porquê muitas pessoas insistem em alguns relacionamentos abusivos. São abusadas e exploradas pelo parceiro, mas continuam tendo esses relacionamentos. Por quê? Porque estão ligados em uma relação idolátrica. Há naquele que ama um amor exacerbado pela outra pessoa, que ele não consegue viver sem a existência do seu parceiro na sua vida. E quando uma pessoa se encontra nessa situação, ela não se depara com a sua cegueira. Ela não se depara muitas vezes com a destruição que está acontecendo na sua vida. Ela está procurando uma aceitação e uma afirmação muito profunda nessas relações que somente Deus pode conceder esses aspectos para a sua vida. E ainda assim, essa pessoa se dispõe a fazer tudo em nome do amor. Tudo vale. Até quebrar regras para poder estar agarrado ao seu Deus falso, para poder servir esse tipo de amor idolátrico. No texto que nós lemos nessa manhã, Gênesis 29, do versículo 16 até o versículo 35, nós temos uma narrativa bíblica que trata acerca dessa questão. Nós podemos ver personagens bíblicos que estão tendo em seus corações um amor idolátrico. E apesar dessa passagem ser tão antiga, ela nunca foi tão relevante
para os nossos dias. E à luz desse texto, meus irmãos, nesta manhã nós veremos o que o amor idolátrico faz e como nós podemos prevalecer diante desse tipo de idolatria. Em primeiro lugar, o amor idolátrico, ele nos escraviza. Atente os seus olhos para o versículo 16 até o versículo de número 18. Nessa passagem nós podemos ver claramente que Jacó, ele está apaixonado por Raquel, a filha do seu tio Labão. Mas antes de nós compreendermos essa paixão, esse amor idolátrico de Jacó por Raquel, precisamos relembrar do contexto no qual Jacó está inserido e como ele vai parar na casa do seu tio Labão, que residia na região de Padã Arã. A última aula da nossa série Combatendo os Inimigos da Família, nós falamos a respeito do favoritismo familiar e vimos ali o caos na família de Isaac e Rebeca. E os irmãos lembram muito bem que naquela ocasião nós estudamos a narrativa de que Jacó havia se disfarçado de Esaú e recebeu a bênção no lugar do seu irmão. Quando o seu irmão Esaú fica sabendo do que aconteceu, ele se dispõe a matar Jacó. Logo Jacó, ele se vê na situação em que ele tem que fugir da casa dos seus pais e ir para a região de Padã Arã. E assim Jacó vai, indo ao Oriente na sua caminhada para Padã Arã. Durante a sua caminhada, no capítulo 29, indo ao Oriente, Jacó, ele de longe vê um poço. E perto desse poço havia ali 3 rebanhos de ovelhas e alguns pastores. E ele se aproxima desses pastores que estavam ali dando de beber a essas ovelhas para estabelecer um diálogo que nós podemos ver aí no começo do capítulo 29, do versículo 4 até o versículo 6. O Filipe vai ler para a gente esse diálogo de Jacó com os pastores. Perguntou-lhe Jacó: meus irmãos, de onde sois? Responderam: somos de Arã. Perguntou-lhes: conheceis a Labão, filho de Naor? Responderam: conhecemos. Ele está bom? Perguntou ainda Jacó. Responderam: está bom. Raquel, sua filha, vem vindo aí com as ovelhas. Então Jacó está estabelecendo esse diálogo com os homens. Está vindo Raquel com as ovelhas. Eles estavam ali para poder dar água ao rebanho de ovelhas. Papo vai, papo vem. Quem que aparece? Raquel. Gênesis 29, versículo 9. Falava-lhes ainda, quando chegou Raquel com as ovelhas de seu pai, porque era pastora. Então Raquel tinha a função de pastora, cuidava das ovelhas do pai e chegou ali. E aí no versículo 10 e no versículo 11, nós temos o início dessa paixão. Quando Jacó vê Raquel, parece que é amor à primeira vista. Olha aí, versículo 10 e o versículo 11. Tendo visto Jacó a Raquel, filha de Labão, irmão de sua mãe, e as ovelhas de Labão, chegou-se, removeu a pedra da boca do poço e deu de beber ao rebanho de Labão, irmão de sua mãe. Feito isso, Jacó beijou a Raquel e erguendo a voz, chorou. Então, Jacó vê Raquel chegando, o que ele faz? Vai impressionar a moça. Vai no poço, tira a pedra, pega a água, dá de beber as ovelhas da moça, depois dá um beijo na moça ainda, e depois chora. E conta tudo o que havia acontecido com ele a Raquel. Na sequência do texto, Raquel fica tão eufórica que vai até o pai, Labão. Conta tudo o que Jacó lhe comunicara. Labão fica sabendo disso e vai ao encontro do sobrinho. Recebe carinhosamente este sobrinho amado. E daí, Jacó passa a falar a Labão tudo aquilo que havia acontecido com ele e é conduzido para Padã Arã para morar com seu tio. No texto fala, aqui no capítulo 29, que Jacó ficou um mês na casa do tio, e logo o tio percebeu que ele era um bom trabalhador, ele era um grande administrador. Então fez uma proposta para ele. Está aqui no versículo número 15, quando diz assim: depois disse Labão a Jacó: acaso, por seres meu parente, irá servir-me de graça? Dize-me qual será o teu salário. Então, Labão faz uma proposta a Jacó: olha, você não vai trabalhar de graça para mim. Então fala qual que é o seu salário. E é aqui que nós chegamos nos versículos aonde podemos ver o princípio da idolatria de Jacó por Raquel, desse romance, dessa ligação idolátrica. O versículo 16 e 17 afirma o seguinte, que Labão tinha 2 filhas, Lia, que era a filha mais velha, e Raquel. O versículo 17 mostra uma diferença gritante entre essas 2 mulheres. Porque diz assim: Lia
tinha olhos baços, porém Raquel era formosa de porte e de semblante. O texto hebraico é bem literal quando vai falar a respeito da beleza de Raquel. Raquel era uma mulher que tinha um corpo magnífico, uma pessoa lindíssima. O aspecto físico de Raquel se aproximava-se da perfeição. Então, isso já explica o quê? O encanto de Jacó por ela. Enquanto que Lia não. Lia era uma mulher que tinha olhos baços, que significa olhos sem brilho. Alguns dizem que Lia talvez era vesga. Ou isso pode significar que ela não tinha uma boa aparência. Então essa má aparência fazia de Lia uma pessoa que não era tão desejada. Essa diferença entre as irmãs era um mal, porque de certa forma Raquel era linda, Lia era mais feia, e com certeza, apesar de ter sido a irmã mais velha, viveu sobre a sombra da irmã mais nova, Raquel. Aí nós vemos o que no versículo 18? A resposta de Jacó. Jacó faz o seguinte, ele diz assim, o texto fala, Jacó amava Raquel, e disse, 7 anos te servirei por tua filha mais moça, Raquel. Jacó está encantado com a beleza de Raquel. Ele está encantado com a aparência de Raquel. E quando se fala a respeito de salário, a proposta que ele faz para Labão é casamento. Eu quero casar com a sua filha mais moça. 7 anos eu vou servir. E aqui fica bem claro o quão Jacó está escravizado pelo amor idolátrico. Trabalhar 7 anos por uma moça, segundo a moeda da época, era 4 vezes mais do que o salário a uma esposa comum. Então Jacó estava canalizando em Raquel todas as suas expectativas, toda a sua energia, todos os seus esforços para poder conquistar essa moça. Jacó estava envolvido com essa moça, tendo um desejo ardente, emocional e sexual por essa mulher. Ele queria de alguma forma ter uma relação com ela, e essa relação com essa moça poderia de certa forma estar completando um certo vazio nele. E por que isso? Porque Jacó ele tinha uma vida vazia. Se nós formos relembrar a respeito da trajetória desse personagem, ele foi um homem que nunca recebeu o amor do pai. E agora, nesse contexto, Jacó, ele está longe da mamãe querida, que amava ele. Ele era o preferido de Rebeca, e ele está longe da mamãe. E talvez Jacó, ele não tinha nem discernimento do amor e do cuidado divino. Então, quando ele põe os olhos dele em Raquel, opa, se eu me casar com essa mulher, todos os problemas da minha vida serão resolvidos. Se eu possuir essa mulher, tudo vai ficar consertado. Então Jacó vê em Raquel a possibilidade de satisfação do anseio do seu coração. E assim acontece nos dias de hoje, quando homens e mulheres utilizam as suas relações por meio do sexo e do romance para tentar poder obter transcendência e significado de existência, que só podemos encontrar na fé no nosso Deus. Infelizmente, muitos estão buscando este meio de tentar satisfazer esse anseio, esse desejo que há no coração de todos nós, seres humanos. E a nossa cultura, ela tem patrocinado cada vez mais esse tipo de amor romântico, esse tipo de envolvimento idolátrico. A música popular ela tem nos convidado a agir como Jacó agiu no passado. E muitos de nós têm levado a seguinte frase a sério: você não é ninguém até que alguém o ame. Muitas pessoas estão cultivando esse tipo de fantasia, de que se encontrar um parceiro de alma, pronto, vai casar, todos os pecados, todos os problemas serão resolvidos. E essa é uma forma de idolatria. A idolatria por conta do romance, do amor, de alguém que, de certa forma, no pensamento da pessoa pode dar sentido à existência, pode dar sentido à vida. E até aqueles que têm medo do envolvimento pelo um amor romântico, por conta de uma frustração do passado, de uma amargura, diante de algumas relações, estão sendo dominados por esse poder. Porque tem muitos que dizem, homens e mulheres, farei relações sexuais sem compromisso para não me envolver em um certo amor romântico. É também um escravo do amor idolátrico. Porque aquilo tem dominado a vida daquela pessoa, que tem mudado a sua percepção de vida, tem mudado a sua forma de ser e de viver,
por um medo exacerbado de algo que pode acontecer. Jacó, ele estava escravizado, e ele se dispôs a fazer até mais daquilo que ele poderia fazer, 7 anos de trabalho em prol de um amor a uma mulher. Um amor esse que é um amor idolátrico, mas que nos nossos dias a nossa cultura aplaude, louva, vendo como algo bom. Mas em segundo lugar, meus irmãos, o amor idolátrico, além de escravizar, de manter a pessoa presa em focar a sua existência, a sua vida e fazer tudo em prol dessa relação, dessa ligação, o amor idolátrico, ele também vai nos cegar. Versículo 19 ao versículo 24, nós podemos ver claramente que Jacó, ele estava cego por conta do amor idolátrico a Raquel. Quer ver? Olha só, o versículo 19 diz assim: respondeu Labão, melhor que eu te dê em vez de dá-la a outro homem, fica pois comigo. Labão está dizendo o que a Jacó? Sim, negócio fechado, é isso que ele está falando? Não. Ele não está falando isso a Jacó, ele está falando assim, olha, é melhor que ela case com você do que com outro. Mas ele não fala assim, Jacó, negócio fechado. Passou os 7 anos, você vai se casar com a minha filha Raquel. Labão, ele é esperto. Ele fita os olhos dele em Jacó e ele observa que Jacó está totalmente apaixonado por Raquel. Ele tira proveito da situação. E Jacó, coitado, cego, pelo amor idolátrico, ele entende que é um sim. Opa, então Labão concordou. Então vou trabalhar, vou me empenhar para poder ter a minha relação com Raquel. Mas Labão, em hora nenhuma, falou que estava aprovando isso. Mas a pessoa, quando está cega por amor, ela só vê e ouve aquilo que ela quer. E foi isso que aconteceu com Jacó. E o coitado teve que trabalhar, não 7 anos, mas 14 anos para Labão. Vamos ver como isso aconteceu? Vamos lá. Versículo 20. Diz assim: assim por amor a Raquel, serviu Jacó 7 anos. Nossa cultura, que aplaude esse tipo de amor idolátrico, vê esse versículo de forma louvável. Nossa, que homem de fé, que perseverança de Jacó. Trabalhou 7 anos por Raquel. É trágico, meus irmãos, esse versículo. Trabalhou por Raquel, por amor a Raquel, ou seja, sua vida, durante esses 7 anos, foi em prol de Raquel. O centro da sua existência era quem? Raquel. Passou rápido por quê? Porque ele estava se alimentando desse amor idolátrico, dessas expectativas de que ao se casar com Raquel, todos os problemas iriam acabar. Ele está cego. Ele está se comportando como um viciado, querendo, de alguma maneira, usufruir de uma droga. Porque é isso que é o amor idolátrico, uma droga. E viciados tomam ações, atitudes que são destrutivas, que são tolas. E Jacó está lá, 7 anos, trabalhando em prol de Raquel. Em prol desse envolvimento, dessa ligação idolátrica que há no seu coração por aquela mulher. E assim completam-se os 7 anos. Versículo 21. Leia para a gente, Filipe, versículo 21. Disse Jacó a Labão, dá-me minha mulher, pois já venceu o prazo para que me case com ela. Então vence os 7 anos, chega o grande dia, o dia do casamento. Agora, esse texto aqui no hebraico, meus irmãos, ele é bem direto, bem explícito, com um conteúdo assim, sexual. Porque Jacó, ele chega para Labão e diz assim: eu estou doido para fazer sexo com a sua filha. Passe ela para mim. Imagine um pai ouvindo isso nos dias de hoje. Ia ser uma afronta, não é mesmo? Para os pais que estão aqui presentes e que estão nos vendo pelas redes sociais. Mas é exatamente isso que Jacó comunica a Labão. Olha, cumpriu o tempo, eu quero casar com a sua filha. Eu quero ter relações sexuais com ela. Eu quero satisfazer esse desejo, essa idolatria que há no meu coração. Claro que ele não ia falar idolatria, porque idolatria recebe o nome o quê? De amor. O amor que ele cultivou durante 7 anos por Raquel. E acontece o casamento, a festa. Labão reúne com todos aqueles que estavam morando naquela região, faz uma festa grande, tem um banquete, e aí ele pega a sua filha, coloca véu sobre ela, e Jacó, já inebriado por conta da festividade, vai para a sua tenda com a sua esposa, tem ali a relação sexual, os dois vão coabitar, mas no outro dia Jacó recebe tem uma grande surpresa. Não era Raquel,
Quem estava lá com ele? Lia. E o que ele faz? Ele fica bravo. Ele se levanta e vai atrás do seu sogro. Diz o versículo 25, ao amanhecer viu que era Lia, por isso disse Jacó a Labão, que é isso que me fizeste? Não te servi eu por amor a Raquel? Por que me enganastes? Aí Labão, esperto. Labão foi sagaz demais. Falou, olha Jacó, você deveria saber, e deveria saber mesmo, porque ele estava lá 7 anos trabalhando. Mas por que ele não sabia? Porque ele estava escravo, estava cego do amor idolátrico. Olha Jacó, você deveria saber que não é o costume aqui da terra. Primeiro se casa a mais velha, e depois é que se casa a mais nova. Mas aí Labão faz mais uma proposta. Mas é o seguinte, Jacó, se você trabalhar por mais 7 anos para mim, semana que vem, na outra semana, nós já iremos conceder a você o seu casamento com Raquel. Veja, que cilada Jacó entrou. Por quê? Porque estava escravo do amor idolátrico, estava cego. E aí o Jacó, o que ele faz? Ok, beleza. Mais 7 anos de serviço. Somando 7 anos em que ele queria casar com Raquel, com mais 7 anos para poder ter Raquel incluída no pacote do negócio com o seu sogro e tio Labão. 14 anos de trabalho. Imagina o lucro que Labão teve com Jacó. Quem saiu bem nessa história financeiramente foi Labão. 14 anos, um genro trabalhando para ele. Em prol de 2 filhas que ele tinha. E é claro que, com certeza, Lia, por ser uma mulher que não tinha uma boa aparência, ela não iria encontrar uma pessoa com quem ela se casasse. Aquilo já poderia ser um prejuízo para Labão. Labão vai botar a mão na cabeça. Meu Deus do céu, essa menina não é bonita. E agora? Quem vai casar com ela? Em Jacó, ele resolve o problema. E se livra de Lia. E eu fico pensando, coitada de Lia. Uma mulher que é rejeitada pelo pai e uma mulher que é indesejada pelo marido. Porque aqui no versículo 30 fala, mas Jacó amava mais a Raquel do que Lia e continuou servindo a Labão por outros 7 anos. É desse versículo aqui que sai aquela famosa piada gospel, que Jacó é analfabeto, porque ele amava Raquel e não Lia. É dito aqui no versículo. Mas aqui fica bem claro, no versículo 30, do capítulo 29, o quão Lia era uma pessoa indesejada, mas que também estava envolvida em um amor idolátrico. E o seu amor era por quem? Por Jacó. Jacó encantado por Raquel. E Lia encantada por Jacó. Ambos com um amor idolátrico em seus corações. Um amor que escravizava os dois. Um amor que cegava os dois. E é triste ver como que é essa relação familiar. Porque essa atitude de Jacó em amar mais Raquel do que Lia vai ser um problema, porque Jacó passa a favorecer os filhos de Lia, em detrimento, os filhos de Raquel, na verdade, em detrimento dos filhos de Lia. Ele ama mais Benjamim e José. E isso é o quê? Um favoritismo familiar, que ele aprendeu com os pais, Isaac e Rebeca. Porque Isaac amava Esaú, Rebeca amava Jacó. E na sua família ele ama mais a Raquel e favorece os filhos de Raquel, e aquilo envenena o universo familiar. Então veja como o amor idolátrico, ele é destrutivo. É um problema que tem que ser resolvido. Mas em último lugar, o amor idolátrico, além de escravizar, além de cegar, ele frustra. O amor idolátrico, ele resulta em frustração. Jacó, durante 7 anos, alimentou a esperança de que, se eu casar com aquela mulher é a mulher mais linda do mundo. Se eu casar com ela, vai ser a melhor coisa para a minha vida. E ele se casa, só que primeiro ele se casa com Lia. Ao amanhecer, ele se depara com a filha mais velha de Labão. E o texto hebraico diz, literalmente, pela manhã, pasmem, não era Raquel, era Lia que estava lá. Meus irmãos, assim acontece em nossas vidas. Muitas vezes nós projetamos a conquista de Raquel. Mas sempre pela manhã estará Lia. Por quê? Porque não há pessoa no mundo que pode tomar o lugar de Deus e pode satisfazer o coração humano do que o próprio Senhor.
Por isso que o amor idolátrico, esse romance patrocinado pela nossa cultura, pelas canções, pelos filmes, pelas obras literárias, é algo ruim. E até adolescentes, infelizmente, se sentem muitas vezes pressionados a namorar. Por conta desse tipo de cultura. Não tem que namorar. Porque o sentido da minha vida é eu namorar, fulano está namorando. E eu pensava assim também. E todos os meus relacionamentos, antes de me casar com a Laís, não deu certo porque eu idolatrava as pessoas com quem eu namorava. E Deus então confrontava esses ídolos no meu coração. E mostrava que eu deveria apenas colocar Ele como primeiro lugar. E quando eu estive tranquilo, colocando o Senhor em primeiro lugar da minha vida, a bênção do Senhor chegou no tempo certo. E todo o aprendizado que veio, por conta das relações que foram frustrantes ontem, foi essencial para que eu pudesse aplicar num novo relacionamento. E hoje, graças a Deus, estou casado com a mulher mais linda do mundo. Com a mulher que amo depois de Deus. Que é a minha esposa, a missionária Laís. Mas se eu tivesse idolatrado ela como eu idolatrei outras namoradas, com certeza eu não iria me casar com ela, porque Deus não iria abençoar esse tipo de relação. Ao se casar com o mesmo objetivo de Jacó, tem muitas pessoas que estão esmagando os seus cônjuges, os seus parceiros, tratando eles como se fossem deuses. E eles não são. São pessoas que são falhas, pecadoras, que carecem da graça de Deus em suas vidas também. Por isso que o envolvimento idolátrico, ele é ruim, tanto para aquele que é amado, tanto para aquele que ama, porque aquele que é amado não consegue suprir as expectativas daquele que ama, e aquele que ama, por não ter essas expectativas supridas, acaba se frustrando. Porque é nisso que se resulta o amor idolátrico. Ele vai se resultar em uma frustração. E somente o Senhor que pode curar o coração que se encontra em meio a uma desilusão frustrante na vida de cônjuges, que alimentou durante muitos anos expectativas que não foram supridas. Na vida de Jacó e de Lia, existia duas idolatrias, a idolatria masculina e a idolatria feminina. A idolatria masculina de Jacó, querendo Raquel. A idolatria feminina de Lia, querendo conquistar o seu marido. Agora, Jacó, ele almeja relações sexuais com Raquel, uma mulher cujo corpo era magnífico, e ele consegue. E ele é cego para a imaturidade e para os defeitos dessa mulher. Lia, pelo contrário, tinha acesso ao corpo do marido, tinha relações sexuais com o marido, mas ela queria o amor e o respeito do marido. Ela queria que o marido estivesse notando ela. E com isso, assim como Jacó, ela vai lutar para que Jacó possa estar satisfazendo esse desejo de aceitação no seu coração. Isso fica bem claro quando a gente vai ler os versículos 31 até o 34, e quando a gente tem discernimento do significado do nome de Rúben, Simeão e Levi. O versículo 31 diz o seguinte: vendo o Senhor que Lia era desprezada, fê-la fecunda, ao passo que Raquel era estéril. Aí vem o primeiro filho. Lia, ela vai apelar para a família tradicional. Ela vai apelar então para concepção de filhos, para poder ver se Jacó então iria dar atenção a ela. E aí no versículo 32 fala: concebeu, pois, Lia, e deu à luz um filho a quem chamou Rúben. Rúben significa ver. Então o nome do filho, Rúben, com esse nome ver, a motivação de Lia era a seguinte: o que Lia queria fazer? Olha, agora que eu dei o primeiro filho ao meu esposo Jacó, com certeza agora Jacó vai me notar. Com certeza agora Jacó, ele vai me ver e todos os problemas irão acabar. O que acontece? Frustração. Jacó continua sem notar a sua esposa. É o que fala aqui o versículo 32. Pois disso, o Senhor me atendeu à aflição, por isso agora me amará meu marido. Aí vem o segundo filho, Simeão. Simeão, ele significa ouvir. Então Rúben significa ver e Simeão significa ouvir. Ao nascer Simeão, Lia pensou: agora sim, meu marido vai me escutar. Meu marido vai me ouvir. Novamente, ela se frustra. Não é isso que acontece. Nasce o terceiro filho. Versículo 34. O nome dele é Levi. E Levi significa estar afeiçoado a. E aí quando esse menino nasce, Lia pensa: agora sim,
Já dei 3 filhos a esse homem. Não é possível que ele não vai me amar. Não é possível que ele não vai se afeiçoar a mim. Infelizmente, Jacó não se afeiçoa a Lia. Porque Jacó está extremamente ligado a uma relação idolátrica com Raquel. E Lia poderia ter 20 filhos, com um monte de nome que ela poderia colocar como indireta, para o marido prestar atenção nela. Mas nunca ia acontecer de Jacó prestar o amor enquanto ele estivesse preso a esse amor idolátrico à sua esposa Raquel. Costuma-se dizer que homens usam o amor para encontrar sexo e mulheres usam o sexo para encontrar o amor. Como todo estereótipo, existe uma certa verdade nesta frase. Contudo, nessa história, nós vemos 2 deuses que decepcionam. Nós podemos ver Raquel, que vai decepcionar, de certa forma, Jacó, e vai o fazer com que ele fique cego, porque os seus problemas existenciais não vão acabar, apesar de ele ter relações sexuais com Raquel depois do casamento. E nós vemos Lia, uma mulher que não tinha o sexo como um falso deus, mas que queria, de certa forma, o seu marido apegado a ela. A vida de Lia foi uma vida onde ela viveu em prol de uma rasteira de vida, uma maneira miserável, sempre tentando, de alguma maneira, satisfazer o desejo de aceitação no seu coração. Mas ambos, tanto Jacó como Lia, acabam frustrados nessa história. Por quê? O amor idolátrico, ele frustra. Mas, entre Jacó e Lia, existe um personagem que vai evoluir, que vai passar por um progresso espiritual. Versículo 35. Podemos ver o avanço espiritual na vida de Lia. Leia pra gente, Felipe, versículo 35. De novo concebeu e deu à luz a um filho. Então disse: esta vez louvarei ao Senhor. E por isso lhe chamou Judá e cessou de dar à luz. Nessa história triste, Lia, ela concebe e dá à luz a um filho. E agora ela faz diferente. Ela não quer chamar a atenção do marido. E nem foca a sua vida aos filhos. O que ela faz? Ela louva ao Senhor. No versículo 35, nós não vemos Jacó e nem outros filhos sendo usados para tentar conquistar o amor do marido. Lia agora encontrou o verdadeiro cônjuge. Quem é ele? O nosso Deus. Deus viu essa mulher sendo desprezada e fez ela fecunda. E Deus se colocou como o verdadeiro marido de Lia. Lia, a mal amada. Lia, a indesejada. E é dessa mulher que nasce Judá, e da descendência de Judá que vem o Messias. Então, o nosso Senhor e Salvador Jesus, ele não vem da descendência da bela Raquel, mas ele vem da descendência da rejeitada Lia. Rejeitada pelos homens, mas aceita por quem? Por Deus, o Todo-Poderoso. Ela foi rejeitada pelo pai, ela foi indesejada pelo marido, a sua vida foi roubada por esses homens, pelo pai e pelo marido, mas Deus deu a ela a vida de volta, e deu a ela a abundância de vida, libertando ela desse envolvimento idolátrico. Agora, em vez de ela querer chamar a atenção do marido, ela passa a louvar ao Senhor. E aqui está o segredo, meus irmãos, para que nós venhamos nos libertar de envolvimentos idolátricos no que concerne romances, no que concerne o amor entre pessoas. Nós precisamos nos voltar para o nosso verdadeiro cônjuge, que é o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, o marido da igreja, o Deus que salva pela graça. Os deuses das outras religiões beneficiam apenas aqueles que agem de forma legalista e moralista, que sobem no topo da escada moral para se dizerem que são bem-sucedidos. O Deus que salva pela graça é diferente, ele vem ao mundo e ele morre por cada um de nós. E ele ressuscitou e vivo está, e ele é aquele que pode trazer paz ao nosso coração, paz que excede todo o nosso entendimento. Concluindo, como conhecer o amor de Deus com tamanha profundidade a ponto de liberar nossos amados e cônjuges das expectativas com que os sufocamos? A resposta para essa pergunta: olhando para aquele
a quem a vida de Lia aponta. E quem é esse? O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pois Jesus, ele veio à terra, sendo filho de Lia, descendente de Judá. Ele tornou-se um homem que ninguém queria. Ele nasceu na manjedoura. Não tinha beleza que atraísse as pessoas. Jesus, ele veio para os seus e os seus não receberam. E assim ele viveu por cada um de nós. E se nós nos comovemos profundamente com a visão do amor dele por nós, o nosso coração, ele se afasta de pretensos salvadores. Se o nosso coração é dominado pelo nosso pastor, que é Cristo, nós não precisamos criar situações, atividades e relações que possam nos redimir, porque já fomos redimidos por Cristo. Se o nosso coração é tomado por Jesus Cristo e temos Ele como Rei do nosso coração, não precisamos transformar nossos cônjuges, amigos, pessoas em salvadores, porque já temos um Salvador. E o nome dele é Jesus Cristo. Por isso, para você ser feliz, você não depende de pessoas. Para você ser feliz, você depende de Deus. Que Cristo seja o amor da sua vida. Que Cristo seja o centro da sua vida. Que primeiro você ame a Deus com todas as suas forças e com todo o seu entendimento. E depois que você ama o próximo como a ti mesmo, como é nos ordenado nos 2 mandamentos, que é o resumo do decálogo. Que o amor idolátrico, meus irmãos, não venha nos escravizar, nos cegar e nos frustrar. Mas que nós estejamos agarrados ao amor divino, ao amor verdadeiro. E não ao amor que é transmitido em canções que falam apenas de ilusões, como nós cantamos essa manhã. Que Jesus Cristo possa mudar o seu viver. E que você possa encontrar esse cônjuge para a sua vida. Cristo, seja Ele aquele que esteja sendo o centro da sua existência. Viva para Cristo, aquele que realmente dá sentido à nossa vida e supre as nossas expectativas e nos ama verdadeiramente. A semana que vem nós iremos estudar o capítulo 3 desse livro, que tem como título O Dinheiro Muda Tudo. Vamos nos colocar de pé e vamos orar para encerrarmos a nossa aula. Senhor Deus e eterno Pai, eu te louvo, Deus, porque nesta manhã o Senhor falou ao nosso coração. E o Senhor nos mostrou o quão destrutivo é o amor idolátrico. Ele destrói as nossas vidas e ele destrói a vida de outras pessoas. O amor idolátrico nos escraviza, nos cega, nos frustra. Por isso, ó Deus, que o Senhor nos livre desse tipo de amor. E que possamos nos apegar ao amor verdadeiro que só podemos encontrar no Senhor. O Deus, Criador dos céus e da terra. O Deus da nossa salvação. O Deus que nos ama, que nos guarda, que cuida de nós, que nos livra de todo o mal. Pai, nos perdoe pelas vezes que nós transformamos as pessoas que estão em nossas vidas como deuses. E assim veneramos essas pessoas, adoramos essas pessoas. Que o Senhor venha estar destronando do nosso coração esses falsos deuses. E que no trono do nosso coração esteja Cristo. Seja Ele o Rei do nosso coração. Seja Cristo o amor da nossa vida. Que possamos viver para Ele. Porque somente Ele dá sentido à nossa existência. Ele é o nosso pastor. E nós não precisamos de mais nada. Porque já temos aquele que nos supre com a sua graça. Obrigado, Senhor Deus, por essa aula nesta manhã. Nos abençoe ainda no decorrer desse dia. Em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. A nossa escola dominical termina por aqui. Você que nos acompanhou pelas redes sociais, que Deus esteja te abençoando durante esse dia. E logo mais à noite, às 18h30, estaremos com a nossa transmissão ao vivo do nosso culto. Que você esteja nos acompanhando em nosso trabalho nesta noite.